Hoje eu fiz um post, né, que eu disse assim, que o medo, a emoção do medo, ela é inevitável, tá? Agora, enfrentar o medo é uma escolha. O que eu quis dizer? Quem não sente medo, uma vez eu estava com o sensei, né? Aí eu falei, sensei, se um dia o senhor tivesse dando um curso, se alguém desafiasse o senhor ia sentir medo? Ele falou assim, só medo, só louco não sente medo. Então, medo é uma reação normal, né? É um mecanismo de proteção. Por exemplo, eu não vou atravessar a rua sem olhar para o lado. O medo me faz eu ter cautela, né? Eu não vou assinar um contrato sem ler um contrato. Se eu estou fazendo isso. Medo vai fazer com que eu analise, né, para não ser prejudicado. E é isso a função do medo, de preservar. Né? Os nossos ancestrais, né, não tinham ainda, né, essa capacidade que a gente tem de raciocínio, de pensar, de analisar. Eles eram muito reativos a partir das emoções do medo. Então, ele saía para caçar, né? Ele já saía com um alerta, né? Atenção o tempo todo, porque se ele bobeasse, uma fera vinha devorava um inimigo. Então, a emoção do medo fazia com que eles saíssem e tivessem cuidado. E o mais interessante, por que nós somos tão ansiosos? Por que nós somos tão preocupados? Na realidade, isso é também um mecanismo de defesa, de preservação. Né? Então, você fica preocupado. Você está tranquilo aqui, daqui a pouco você se preocupa com algo que... Né? Então, isso, na realidade, ele é um mecanismo natural do ser humano, no sentido de ficar atento, não relaxar. Mas isso era muito usado na época das cavernas, porque eles não tinham proteção daquilo. Então, se o medo das feras, o medo de ser devorado, era o que ativava, né, esse alerta, hoje surgiram outros medos. Medo de correr os riscos, medo de ser rejeitado, medo de fracassar. Quer dizer, são medos irreais. E quando a pessoa se perde, quando a pessoa ela não consegue mais, né, ter essa capacidade, essa lucidez de distinguir o medo que é real e o medo que não é real, ela vai cair num círculo vicioso de ansiedade, angústia, preocupação. Principalmente no momento que a gente está vivendo, pandemia. Tem pessoas que estão precisando de medicamentos para conseguir sobreviver. Medicamento para dormir, um medicamento para acordar. As pessoas estão perdendo essa capacidade natural, né, de se manter o máximo de consciência diante
né, de todos esses turbilhões que estão acontecendo. Ontem, o Guilherme, já desde terça-feira, ele não queria comer. E aí ontem, deixamos ele na casa da mãe, a mãe ligou, dizendo, ó, que o Guilherme vai ter que fazer um teste de Covid, não está sentindo paladar. Isso à noite. Aí, se eu fosse o Hélio de anos atrás, pronto, eu não teria uma noite de sono, né? Ficaria ligado no problema. Ou então eu iria querer, por desespero, tentar achar algum lugar para fazer o teste, para cortar esse sofrimento, né? Que é a preocupação. Tá? Então hoje de manhã acordei tranquilo, né? E terminei as aulas aqui, aí saí com o Guilherme, fomos fazer o teste, né? Porque começou a sentir tudo na terça-feira. Terça, quarta, quinta, sexta. Esse teste deu negativo, é só uma gripe. E hoje estou vendo que muita gente está gripada e está manifestando essa perda do paladar. Percebe? O quanto é importante a gente manter esse estado de consciência, e isso a gente chama de fundologia, mente que não se altera, ou quase não se altera, que o ocidental chama de equanimidade. Então, o Karatê, ele nos dá todas essas ferramentas da consciência. Então, temos que buscar exercitar bastante, né, na prática do Karatê, a consciência do movimento, da respiração. Na hora que está fazendo o comitê, mantenha-se o máximo de lucidez, não se deixar se envolver por pensamentos, né, que vão tirar a tua naturalidade lá do mundo. Não é fácil, é um processo longo. O combate, ele é algo que não é assim de uma hora para outra que você adquire as habilidades. Tá? Mas, se você desde agora começar a treinar o Karatê, né, se permitindo a não se preocupar durante o treino, isso vai ser um ganho, né? Vai ser um ganho, né, nas suas capacidades mentais de se manter quase que inalterado diante de uma situação inesperada. Gente, as pessoas estão sofrendo muito, justamente porque viveram toda uma vida inconsciente, viveram anestesiadas, viveram a vida, acordaram, iam para o trabalho, faziam as coisas, tudo por externo, não tiveram momentos de se voltar. E aí, quando a gente perde essa referência que é o nosso centro, né, que é o nosso eu essencial, né, nós nos afetamos facilmente com qualquer barulho, com qualquer situação que tira a nossa atenção. Tá? Então, além do Karatê, procure buscar a meditação, mas tem que ser uma prática diária, porque você fortalecer a atenção é algo que exige, é que nem Karatê, não tem jeito. Se você deixa de treinar na sequência, você vai sentir, o seu corpo sente, e a meditação também. Só que a meditação é muito mais complexa, porque nós não vamos
pecados, né, para estar consciente, atento ao que a gente pensa. Então, é um processo de reeducação, tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Até que uma hora eu estava conversando hoje com uma pessoa que está fazendo formação de boa. Dizem que no início você arruma uma estratégia para não distrair, tipo como? Inspira, 1, 2, 3, segura o ar, 1, 2, 3, 4, 5, solta o ar, como? Isso ajuda. Aí no momento seguinte é você eliminar, né, essa estratégia mental e prestar atenção na respiração. No estágio seguinte, você não presta atenção em nada, nem na respiração, nem em você. Você se torna a presença pura, sem limite. Você se torna a consciência. Acho que eu não vou chegar lá. Mas temos que sair desse estado de dormência. Hoje o Márcio voltou, não consegue andar nem 10 passos. Aí eu olhei para ele e falei assim: Márcio, a partir de hoje, de agora, você tem 2 datas para comemorar, 2 aniversários. Que bom é viver. E é muito curta essa passagem, muito curta. E é uma pena que ele viveu tão pouco, mas viveu muito, muito aquém, né, do que nós poderíamos viver de maneira plena através de uma consciência elevada. Que a gente não se perca nas pequeninas, que a gente não se perca nos sentimentos, prejudica nós mesmos, prejudica as pessoas. Porque quando eu prejudico alguém, está voltando para mim. Isso é perda de tempo. Vamos procurar viver cada instante da maior harmonia possível, sem buscar criar um homem. Então é isso, gente. Cuidado com os sentimentos, cuidado com as preocupações. Okay? Vamos aprender a dormir uma noite tranquila, sabendo que no dia seguinte a gente vai ter que tomar umas decisões. Antes que a gente não fique acordado. É isso. Os